Já se pegou pensando: nossa, como eu sou chato? Pois é, todo mundo já teve esse medo. Mas e se eu te dissesse que ser chato não existe? Isso mesmo, você não leu errado. A chatice é um mito, uma ilusão que criamos na nossa cabeça. O que existe é gente que ainda não aprendeu a ser interessante. E o melhor de tudo? Ser interessante é muito mais fácil do que você imagina. Não precisa de diploma, não precisa viajar o mundo, nem ter uma vida extraordinária. Quer saber o segredo? É só ser você mesmo, mas de verdade. Curioso? Então vem comigo descobrir como transformar até a história mais sem graça numa conversa que todo mundo quer ouvir. Todo mundo tem medo de ser chato. É aquela sensação de estar numa roda de amigos e pensar: será que o que eu tô falando tá interessante? Mas olha só que loucura, ninguém nasce chato. Sério mesmo. O problema não é falta de coisas legais para dizer. É que a gente não sabe direito quem a gente é. Pensa comigo, quantas vezes você já mudou de assunto porque achou que ninguém ia se importar? Ou ficou calado numa conversa porque achou que não tinha nada de especial para falar? Pois é, todo mundo já passou por isso. Mas a real é que tudo pode ser interessante. Tudo mesmo. Sabe aquele pintor famoso que faz um quadro de um gramado e todo mundo acha incrível? É a mesma coisa. Não é o assunto que é interessante. É o jeito que a gente vê as coisas. E todo mundo tem um jeito único de ver o mundo. Só que a gente esquece disso. O negócio é o seguinte: ser chato não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com não mostrar quem você é de verdade. É tipo usar uma máscara o tempo todo. Cansa, né? Então vamos aprender a tirar essa máscara e ser a gente mesmo. Afinal, não tem nada mais legal do que alguém que é de verdade. Já reparou como tem gente que fala das coisas mais simples e todo mundo fica vidrado? Tipo, o cara tá falando de como faz miojo e você tá lá, prestando atenção em cada detalhe. Qual é a mágica? É simples, eles estão falando do jeito deles, sem frescura. Agora, pensa numa conversa chata que você teve. Aposto que a pessoa estava tentando ser o que não é. Sabe aquela sensação de falsidade? Pois é, isso sim é chato pra caramba. A gente sente quando alguém tá forçando a barra, né? Mas olha só que loucura, muita gente acha que para ser interessante precisa ter uma vida incrível. Viagem pra Europa, emprego dos sonhos, essas coisas. Nada disso. O segredo tá em como você conta a sua história. Pode ser sobre como você quase queimou o arroz ontem. Se você contar com empolgação, todo mundo vai querer saber o final. E sabe o que é mais legal? Quando você começa a falar do jeito que só você fala, as pessoas se conectam com você. Não é sobre o que você diz, é sobre como você diz. É tipo abrir uma janela pro seu mundo. E, acredite, o seu mundo é muito mais interessante do que você pensa. Beleza, agora que a gente já sabe que não precisa ser um astronauta para ser interessante, vamos mergulhar mais fundo. Como é que a gente faz para deixar de lado esse medo de ser chato e começar a ser a gente mesmo? Primeiro, para de tentar adivinhar o que os outros querem ouvir. Sério, isso não funciona. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais artificial fica. E aí sim você fica chato pra caramba. A ideia é ser você mesmo, com seus defeitos e qualidades. Pensa numa coisa que você adora. Pode ser qualquer coisa, jogos, cozinhar, criar memes, tanto faz. Agora, lembra como você fica empolgado quando fala disso. Os olhos brilham, você gesticula mais, fala mais rápido. Isso é você sendo autêntico. E adivinha? É assim que você fica interessante. Mas calma, não é para sair por aí falando sem parar do que você gosta. O truque é encontrar um equilíbrio. Fala do que te empolga, mas também escuta os outros. Curiosidade é tipo um superpoder nas conversas. Quando você se interessa de verdade pelo que o outro está falando, as conversas ficam muito mais legais. Agora vamos falar de um negócio importante: autoconhecimento. Parece papo de coach, mas é sério.
Quanto mais você se conhece, mais fácil fica ser autêntico. E ser autêntico é o segredo para não ser chato. Começa prestando atenção no que te faz feliz, no que te irrita, no que te emociona. Essas coisas são a sua essência. Quando você fala delas, sua voz muda, seus olhos brilham. E adivinha? As pessoas notam isso. Elas sentem a sua energia. Outra coisa, para de se comparar com os outros. Sério, isso só atrapalha. Cada um tem sua história, suas experiências. O que faz você único é justamente essa mistura maluca de coisas que só você viveu. Use isso nas suas conversas. E aqui vai um truque ninja: aprenda a contar histórias. Não precisa ser o próximo Shakespeare, relaxa. É só pegar as coisas que acontecem no seu dia a dia e contar de um jeito mais legal. Usa detalhes, faz umas pausas dramáticas, põe emoção. Transforma aquele "fui no mercado" em "cara, você não vai acreditar no que aconteceu quando eu tava comprando pão". Agora vem a parte que vai virar tudo de cabeça para baixo. Lembra daquelas conversas que você achou um saco? E se eu te disser que o problema não era você, nem o assunto, mas o medo de ser você mesmo? Pensa bem, quantas vezes você deixou de falar algo porque achou isso é bobagem? Pois é, esse pensamento é que é a verdadeira chatice. A gente passa tanto tempo tentando ser normal que esquece como é ser a gente mesmo. Outra coisa doida, as pessoas mais interessantes são as que não têm medo de parecer bobas. Elas falam de suas paixões sem vergonha. Gosta de colecionar tampinhas de garrafa? Manda ver! Tem uma teoria maluca sobre por que o céu é azul? Compartilha essa loucura! E aqui vai uma bomba: todo mundo é esquisito de algum jeito. Sério mesmo. Aquela pessoa que você acha super descolada? Aposto que ela tem umas manias bem estranhas. A diferença é que ela abraçou essas esquisitices. Quando você aceita suas maluquices, você fica muito mais interessante. Vamos dar aquela sacudida no pensamento. A gente tá sempre preocupado em ser interessante, mas já parou para pensar por quê? Será que não é só insegurança disfarçada? Olha só, a gente cresce ouvindo que tem que ser de um jeito, falar de um jeito, se comportar de um jeito. E aí, quando a gente é diferente, bate aquele medo. Mas e se a gente virasse esse jogo? E se, em vez de tentar se encaixar, a gente começasse a valorizar o que nos faz diferentes? Lembra das pessoas que você acha mais legais? Aposto que elas têm algo em comum: são autênticas. Elas não estão nem aí pro que os outros pensam. E isso é libertador pra caramba. Faz um exercício comigo. Da próxima vez que você for falar algo e pensar, será que isso é interessante? Pare e se pergunta, isso é verdadeiro pra mim? Se a resposta for sim, manda ver. Porque o que é verdadeiro pra você sempre vai ser mais interessante do que qualquer coisa que você invente pra impressionar os outros. Entende como esse papo de não ser chato tem a ver com tudo na vida? Não é só sobre conversa fiada, não. É sobre como você se conecta com o mundo todo. No trabalho, por exemplo. Quantas vezes você segurou uma ideia porque achou que era boba demais? Mas e se essa ideia fosse justamente o que estava faltando? As empresas estão cheias de gente tentando ser igual. O que falta é alguém com coragem de ser diferente. Nos relacionamentos, então, nem se fala. Quantos casais você conhece que estão juntos há anos, mas nem se conhecem de verdade? Tudo porque tem medo de mostrar quem são. Ser autêntico é tipo um super cola para relações. Mostra quem você é de verdade, e as pessoas certas vão ficar. Até a sua saúde melhora quando você para de fingir. Ficar o tempo todo tentando ser o que não é cansa pra caramba. Dá ansiedade, estresse. Quando você se aceita, o corpo agradece. No fim das contas, não ser chato é sobre viver uma vida mais verdadeira. É sobre se conectar de verdade, com você mesmo e com os outros. Isso muda tudo. Agora vamos juntar os pontos. O que a gente descobriu até aqui? Primeiro, todo mundo tem medo de ser chato. Segundo, ninguém é chato de verdade. Terceiro, o segredo para ser interessante é ser você mesmo, sem filtro.
Mas calma aí, tem mais. Lembra daquela história do pintor famoso? Pois é, a lição ali é: não é o que você fala, é como você fala. Você pode transformar o assunto mais sem graça do mundo em algo fascinante se falar com paixão. Outra coisa que a gente entendeu: quanto mais você se conhece, mais fácil fica ser autêntico. É tipo um ciclo. Você se conhece, fica mais confiante, fala mais de você, as pessoas se interessam mais, e você fica ainda mais confiante. E tem essa bomba aqui: as pessoas mais interessantes são as que não têm medo de parecer bobas. Elas abraçam suas esquisitices. Então, da próxima vez que você for fazer algo e pensar "isso é meio doido", vai fundo. Pode ser justamente isso que vai fazer você se destacar. Beleza, chega de papo e vamos pra ação. Como é que a gente põe tudo isso em prática? Primeira coisa, começa devagar. Não precisa sair por aí contando todos os seus segredos de uma vez. Tenta isso, na próxima conversa, fala de algo que você realmente gosta. Pode ser um filme, uma música, até aquela receita de bolo da vovó. Mas fala com empolgação, conta os detalhes que te fazem gostar tanto disso. Outra dica: presta atenção em como você fala. Tá usando suas próprias palavras ou tá tentando imitar alguém? Lembra, o seu jeito de falar é único. Use gírias, expressões que só você usa. Isso faz toda a diferença. E que tal um desafio? Da próxima vez que alguém perguntar como foi seu dia, não responde só "foi bom". Conta uma coisa interessante que aconteceu, mesmo que pareça boba. Tipo, hoje eu vi uma nuvem que parecia igualzinha a um dragão. Você vai ver como as pessoas reagem diferente. Por último, prática ouvir. Ser interessante não é só falar. É saber ouvir também. Faz perguntas, mostra que tá interessado. As melhores conversas são tipo ping-pong, vai e volta. Vamos expandir esse negócio para outras áreas da vida. Pensa no seu trabalho. E se você levasse essa autenticidade para lá? Não tô falando de sair contando piada na reunião, mas de trazer suas ideias únicas para os projetos. Quem sabe aquele seu jeito diferente de ver as coisas não resolve um problema que tá entalado há tempos. E nos seus hobbies? Muita gente esconde o que gosta de fazer por medo de ser zoado. Mas e se você abraçasse isso de vez? Gosta de tricotar? Faz uns gorros malucos e mostra pro mundo. Curte jogos de tabuleiro? Organiza um campeonato. Quando você se empolga com algo, as pessoas sentem essa energia. Outra coisa, que tal explorar coisas novas? Às vezes a gente fica tão preso no que conhece que esquece de experimentar. Tenta um curso diferente, um esporte maluco, uma comida que você nunca provou. Isso te dá mais assunto e te faz crescer como pessoa. E nas redes sociais? Em vez de postar só o que acha que vai dar like, que tal mostrar mais do seu dia a dia real? As pessoas se conectam muito mais com quem mostra a vida de verdade, com altos e baixos. Chegamos na reta final. Mas antes de fechar, vamos dar uma pensada. Como é que tudo isso que a gente falou se encaixa na sua vida? Pensa um pouco, quantas vezes você deixou de ser você mesmo hoje? Talvez tenha sido naquela reunião onde você ficou quieto, ou naquela conversa com um amigo onde você só concordou com tudo. E se a partir de agora você fizesse diferente? Imagina como seria sua vida se você fosse 100% autêntico. Com certeza emocionante, não acha? Faz esse exercício, pega um dia essa semana e decide ser totalmente você. Fala o que pensa, com educação, claro, mostra do que gosta, conta suas histórias do seu jeito. Depois, repara como você se sente. Aposto que vai ser libertador. E aí, topa o desafio? Ser você mesmo não é fácil, mas vale muito a pena. Afinal, tem coisa mais legal do que poder ser quem você é de verdade e ainda por cima ser interessante pra caramba? Pensa nisso. E lembra, o mundo precisa da sua versão autêntica. Para finalizar, gostaria de mencionar que na descrição deste vídeo você encontrará links para alguns livros interessantes que aprofundam o tema discutido hoje. Se o assunto despertou seu interesse, essas leituras podem ser úteis.
Obrigado por acompanhar até aqui. Lembre-se, ser autêntico é a melhor maneira de ser interessante. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Até a próxima!